Bem, bom dia, meus irmãos, a graça e a paz são Jesus. Bem-vindos de volta à nossa rotina, nosso feijão com arroz. Passado esse oásis, é um pouco exagero, mas vamos lá. De uma conferência, né, onde a gente pode ouvir alguém diferente e tudo mais, nós voltamos à nossa rotina, aonde estamos caminhando. Ontem estava reparando que a gente está em 2 dezenas. Estávamos, agora não mais, porque vamos começar, a 30ª aula de Colossenses e a 40ª mensagem de Gênesis, né? Tá tudo combinadinho. Só que com certeza Colossenses vai acabar muito antes de Gênesis e o nosso próximo módulo já está aí viajando, irmãos. Estamos por conta dos Correios para a chegada dele e termos aí a nossa próxima matéria, que será o Sermão do Monte, ok? Vamos orar, irmãos, e retomar a nossa lição número 14, onde já estamos há algumas semanas, devido ao seu profundo conteúdo aplicativo, né, para as nossas vidas. Oremos. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra e pela liberdade que experimentamos mais uma vez nesta manhã diante dela. Obrigado, Deus, por podermos examiná-la e comparar a nossa vida para sermos corrigidos, exortados, admoestados pela Tua palavra. Abençoa, Deus, Tuas igrejas que estão reunidas nesta manhã, aquelas que têm preservado o ensino da palavra na escola bíblica dominical. Possa abençoar cada pastor, cada professor, que o Senhor esteja usando na transmissão da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Vamos lá para o nosso texto, como de costume. Tá desligado ali, ok? O nosso texto, e como vocês sabem, Colossenses 3:18 a 4:1, certo? 3, versículo 18 a 4:1. Já está lá. Vamos lá juntos, irmãos, para você terminar de uma sacudida aí no sono. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Vamos repetir, irmãos, como nas outras vezes que passamos novamente pela lição 14, os nossos objetivos e a nossa introdução, ok? Para preparar aí a nossa mindset, nossa percepção daquilo que nós já temos visto até agora, porque como vocês viram, nós passamos por vários versículos que nós já abordamos. E aí você terá que puxar da sua memória ou da memória do YouTube para rever esses temas, ok? Vamos lá. Saber que nossos relacionamentos no lar e no trabalho devem refletir a nova vida que temos, reafirmando a supremacia de Cristo em nossas vidas. Sentir desejo de dispersar aos nossos familiares e contatos no trabalho o mesmo tratamento que esperamos receber, espelhados no relacionamento de amor que temos em Cristo. Agir tratando com amor e respeito nossos pais, filhos, patrões e empregados, para a honra do nome de Cristo e testemunho do que Ele fez conosco. E aí entra a nossa introdução. Você que recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, agora faz parte da família de Deus. João 1,12. Quando nascemos nessa família espiritual, temos privilégios e responsabilidades. A certeza da vida eterna, João 3,16.
a alegria da salvação, Salmo 51, 12, a paz interior, João 14, 27, a convicção da presença de Deus em todas as circunstâncias se tornam comuns para nós, Salmo 23, 4. Por outro lado, esses são os privilégios, né? Responsabilidades. Os compromissos assumidos são irrevogáveis e intransferíveis. Testemunhar a nova fé, através de um comportamento transparente e que o nome de Cristo seja glorificado, é um desafio constante. Nossa relação com Jesus Cristo deve manifestar-se no lar, na escola, no trabalho. Na passagem bíblica acima citada, o pastor Paulo dá instruções específicas a vários grupos. Todos nós estamos incluídos em pelo menos um deles. E a verdade é que a maioria de nós em mais de um deles, né? Por exemplo, mesmo adultos, nós continuamos sendo filhos. E muitos de nós, ou a maioria, somos pais, certo? Dificilmente você não trabalha. Ou você trabalha como um empregador ou como um empregado. Então, na verdade, todos nós estamos incluídos em mais do que um desses grupos. Aqui Paulo continua falando do que vinha tratando. O culto público na igreja de Colossos, onde todos os relacionamentos deveriam manter o testemunho. Assim como o corpo, a igreja estaria preparada para lutar contra as ameaças dos falsos mestres. Então, irmãos, nós já percorremos ponto 1, ponto 2, o ponto 3, certo? Todos esses domingos que estivemos, com exceção do último que paramos. E hoje no ponto 4 e no ponto 5, que eu espero terminar hoje, nós vamos tratar dessa relação de, no nosso caso, empregados e empregadores. Então, antes de mais nada, e a gente vai tratar um pouco disso durante... Hoje está brava minha alergia. Durante o nosso estudo, é óbvio que o texto fala de uma realidade social que nós não experimentamos, graças a Deus, mais hoje em dia, que é o de senhores e de escravos, certo? Primeira coisa que a gente precisa sempre lembrar, irmãos, é que as relações de escravidão no mundo antigo, você não pode ficar na sua mentalidade o que aconteceu nos últimos séculos, obviamente, particularmente em relação aos africanos, ok? Essa é a razão, por exemplo, de muitos de nós estarmos aqui. Eu sou bisneto de escravo. A maioria de nós, de uma maneira ou de outra, tem ligação com a escravidão. Tem para onde nós corrermos. Então, isso está entranhado no Brasil. É muito raro alguém, e obviamente temos alguns aqui, que não tenham alguma descendência que veio fruto da escravidão que esteve no Brasil. É uma das razões porque o próprio racismo, além de ser um pensamento completamente anticristão, ele beira o ridículo, certo? Porque você estaria sendo racista contra si mesmo, como eu disse, com raríssimas exceções. Então, isso é algo que está muito presente na nossa cultura. No nosso texto, aumenta só um pouquinho, porque quando chove assim, eu começo a não me ouvir. No nosso texto, irmãos, essa escravidão que está aqui, apesar de lamentável, ela não é a mesma coisa. Muitos dos escravos do mundo antigo, e eles eram uma parcela, a gente vai ver isso, enorme da população, muito, muito grande mesmo, muitos deles, na verdade, era uma questão social. Apesar do uso do termo, certo? De novo, ninguém andava sendo chicoteado ou preso em grilhões. Remove a imagem da senzala, da casa grande, do pessoal dormindo em barracões ou qualquer coisa assim. Para você ter uma ideia, a palavra pedagogo do português vem da palavra grega paidagogos, que era o aio, o ajudante, o supervisor das crianças. E ele era um escravo, ele era um servo. É óbvio que ele não era o mesmo tipo de servo do que aquele que limpava os pés dos visitantes. Aquele que lavava os pés dos visitantes. Você entendeu a profundidade de João capítulo 13? Porque esse que lavava os pés dos visitantes era soldado raso, era o escravo mais baixo da casa. Quem lavou os pés de alguém mesmo, gente? Então, ele lavar os pés dos discípulos ali era algo... Peraí, uma coisa está errada aqui. A reação de Pedro, Pedro só falou que todo mundo estava pensando. Senhor, o Senhor vai me lavar os pés? Então, o escravo que lavava os pés estava muito abaixo do escravo
que cuidava dos filhos do seu senhor. E aí Paulo usa essa ilustração em Gálatas, dizendo que a lei foi este aio, foi este escravo pedagogo, certo? Que nos levou até Cristo. Ele usa essa ilustração. Então, irmãos, muita gente que estava nessa posição era uma questão financeira. Não tinha como se sustentar, perdeu tudo que tinha, ou algo parecido, e passava a servir a outra camada da sociedade para poder sobreviver. Certo? Infelizmente, era uma realidade. Então é importante a gente ter isso em mente. Vamos para o nosso texto. 4. Viva a nova vida em Cristo no trabalho. E a gente vai falar primeiro da parte no texto, escravos, servos, mas do nosso lado, empregados. No Império Romano, haviam muitos escravos, pelo menos 60 milhões, quase um terço da população. Cada 3 pessoas, um era escravo. Pessoas se tornaram escravos por terem sido feitos prisioneiros, era muito comum desde o tempo do Antigo Testamento, ou sequestrados por haver sido condenados também, certo? Em vez de ficar no lugar preso, comendo às custas da gente, na verdade, né? Eles tinham que trabalhar para pagar sua pena. Por causa de dívidas, como eu acabei de mencionar, questões financeiras, ou ainda por nascimento de pais escravos. Porque se seus pais são escravos porque deviam, você também vai ser porque a dívida passava para a próxima geração, ok? A escravidão era aceita, era algo totalmente comum. As igrejas da época de Paulo eram compostas, na sua maioria, por escravos. Isso não quer dizer que Deus aprovava a escravidão e muito menos Paulo. Sabemos que no Novo Testamento, Paulo condena, por exemplo, os comerciantes de escravos, os sequestradores, 1 Timóteo 1,10. Legalmente, o escravo não era uma pessoa, mas uma coisa a qual o Senhor podia tratar como bem lhe parecesse. Então, antes de nós continuarmos, irmãos, eu sei que com o espírito de justiça social que você está sendo imbuído nos últimos anos, aonde você precisa ter uma causa, certo? Você já doou para salvar as tartarugas marinhas? Não, você é contra as tartarugas marinhas. Quer dizer, se você não fizer alguma coisa, você odeia aquilo lá. Entendeu? A coisa está desse jeito nos nossos dias. Eu sei porque eu já fui abordado para salvar algum tipo de causa numa rodoviária, alguma coisa assim. Eu falei assim, não, querido, agora eu não posso fazer assim. Você não ama a natureza? Provavelmente eu já plantei mais árvores do que aquela criatura. Não posso dizer onde porque, mas deixa para lá. Mas já plantei. Viu plantando árvore aí quando tem oportunidade. Esse inverno eu papei mosca, mas é só se dar uma olhada na frente da minha casa. Mas, enfim, então, a criatura nunca plantou nenhuma grama e vem julgar o outro, mas é a moda de você ser defensor de alguma causa, de alguma coisa. Então, as pessoas olham para a Bíblia e dizem assim, por que que Paulo não está fazendo um manifesto social? Por que que ele não está defendendo ou dizendo, liberte? A sociedade não funcionaria. Você precisa compreender, meus irmãos, que nós estamos numa sociedade que não tem INSS, não tem Bolsa Família, não tem nada das redes, né, de proteção que tentam criar na nossa sociedade para proteger os menos privilegiados. Algo que, inclusive, há uma certa discussão. Por exemplo, não vou mencionar onde, mas tem uma comunidade aqui perto, onde ninguém quer mais plantar, ninguém quer mais trabalhar. Literalmente, você chega lá, tem a vendinha, você quase tem que... Eu estou dizendo, irmãos, porque as pessoas me falaram. Pessoas que fazem trabalho evangelístico lá falaram que essa é a realidade, até dos crentes. Você vai na vendinha querer ser atendido, boa sorte, porque a criatura nem levanta. Por que que ela precisa? Se todo mês tem o dinheirinho do governo lá na conta. Pastor, mas é muito pouco. Quando você mora no interior, meus irmãos, faz diferença. Muitos desses lugares você não paga energia elétrica. Água, também não. Ai, melhorou, graças a Deus. Água também não. Você tem uma hortinha lá para sua sobrevivência. Por incrível que pareça, a mistura carne é muito mais barato lá no interior do que é aqui. E a pessoa falou, ninguém quer trabalhar. Você está ganhando do governo, para que você vai trabalhar? Então, eu não sou contra, irmãos,
ajudas sociais. Eu só acho que a nossa sociedade está desequilibrada em relação a isso. Bastante. Claro, há muitos casos. A gente viu testemunhos de gente que aproveitou a ajuda para estudar, para se melhorar, né, conseguiu um emprego, e teve inclusive casos, vocês viram, gente que devolveu o cartão, cancelou o seu acesso. Essas são as incríveis exceções de um monte de gente que não quer nem saber. Eu sei por A mais B de um monte de gente que não precisava do auxílio emergencial e deu entrada. Me perguntaram se eu ia dar auxílio o quê? Eu? Mas infelizmente, vamos falar do Brasil, irmãos. É o jeitinho brasileiro, como dizia o Gerson, canhotinha de ouro da seleção na propaganda dos anos sei lá quando, para aquele que gosta de levar vantagem em tudo. Certo? É, daí que veio essa lei de Gerson. Brasileiro é assim, meus irmãos. Infelizmente, infelizmente, nós não sabemos respeitar regras, não sabemos onde começa o direito do outro e vem o nosso. A gente gosta de atalhos. E infelizmente isso acontece. Naquela época, não adiantava nada desse jeitinho, nada desses atalhos, porque você não tinha o que recorrer. Você não podia ir lá, nem sei se era a prefeitura que chamava, mas no procônsul, dizer assim, olha, eu não tenho o que comer. Você pode me ajudar? Agora, isso não era só no mundo antigo, não, irmãos. Quantos já falaram de George Miller? George Miller era contemporâneo de Spurgeon, na Inglaterra. E George Miller, aliás, o que você puder ler, escreve George, ok? Não Jorge. George Muller, com 2 L's. Certo? Alguns escrevem Miller, mas é Muller. George Miller, ele começa um lar para crianças e se transforma, se não me engano, em 4 ou 5 outros orfanatos. E as histórias de oração, de milagre na vida de George Miller é incrível. A igreja de Spurgeon era uma mantenedora dos orfanatos. E aí Spurgeon abriu seu próprio lar para crianças. Por quê, irmãos? A quantidade de menino de rua na Inglaterra do século XIX era absurda. Absurda. Agora imagina só, se no Brasil a coisa já não é bonita você morar na rua, imagina na Inglaterra, onde deve fazer sol uns 40 dias por ano. Eu não estou brincando não, meus irmãos. O fog, a neblina londrina, juntando com o clima, é real, é frio quase todo o tempo. Todas as fotos, meu tio família que morou lá, todas as fotos que eles mandavam, eles estavam com a roupa mais quente. Agora você é uma criança. Então muita criança morria de exposição, de ficar ao relento. E aí os cristãos começaram a criar esses lares, esses orfanatos. Então isso não é uma coisa que é tão rara. Isso acontece porque não haviam proteções sociais para que as pessoas pudessem sobreviver. Então, vamos supor que Paulo, ele não fez, convencesse todo mundo na igreja para liberar os seus escravos. O que ia acontecer com essas pessoas, irmãos? Iam morrer de fome. Não tinha emprego para 33% da população. Senão eles estavam trabalhando. Não tinha condição deles se sustentarem, então uma boa parte deles se transformavam em servos, né? Se você gosta da palavra um pouco mais suave, na casa das pessoas. Então, quando as pessoas, especialmente pessoal de esquerda, os progressistas, né? É o progressista que anda para trás, né? Os moderninhos, os liberais, os ateus, criticarem, dá uma aula de história para eles. Pergunta a eles como você sugere que no primeiro século as pessoas, ou segundo século também, as pessoas sobrevivessem se elas fossem simplesmente mandadas para casa. Ou você acha que os cristãos deviam fazer isso, depois ir atrás do governo para que atendesse essas pessoas? Provavelmente ela pode dizer uma coisa tipo, não, acho que os cristãos deviam continuar sustentando essas pessoas. Ótimo, quem é que você sustenta? Não, porque justiceiro social, meus irmãos, é só isso aqui, ó. É só gogó. Quando chega aqui, aí acabou o discurso. Como Margaret Thatcher uma vez disse, né, o socialismo vai até onde dura o dinheiro dos outros. Porque o seu próprio, meter a mão no bolso e ajudar e fazer, aí é outra história.
E sobre ajudar e fazer, nós tratamos bastante em nossa aula sobre finanças bíblicas, e é uma parte integrante também do amar ao próximo, isso não tem nenhuma dúvida. Próximo parágrafo. Atos mostra que muitos judeus cristãos não tinham aceitado o fato de pessoas diferentes em status, costume, tradição e origem, ou seja, os gentios, estavam debaixo das bênçãos do pacto, reservado inicialmente aos israelitas. Paulo então prega uma relação de equidade entre patrão e empregado, porque agora ambos têm o mesmo Senhor nos céus. Ele não era um reformador social, escreve para a Igreja de Jesus, onde todos são iguais em Cristo, e não para a sociedade fora dela. Sendo assim, seus conselhos não são trabalhistas, mas espirituais. Então veja bem, meus irmãos, isso é muito importante. Paulo, em nenhum momento, em nenhuma linha de tudo que ele escreveu, ele tentou modificar o mundo. Olha que interessante. Pastor, significa que eu não devo estar engajado em alguma coisa que me incomode na sociedade? Eu não disse isso. O que eu sempre tenho dito, meus irmãos, que é uma diferença entre o meu papel individual e o nosso papel coletivo. É aí, para mim, que está a enorme confusão. Pastor, crente pode se envolver em política? Pode não, deve. Porque se você não se envolver, quem vai se envolver vai levar a sociedade, o mundo, para lugares cada vez piores. Ele vai eventualmente para lugares muito ruins. Mas nós temos que ser uma força contra o avanço de tudo aquilo que é anticristão. Agora, deixa eu mudar a pergunta. A igreja deve se envolver em política? Absolutamente não. De jeito nenhum. 27 anos de ministério, jamais um político candidato ocupou o meu púlpito. E assim continuará. Certa feita tivemos aqui um deputado frequentando nossa igreja, ou visitando alguns domingos. No primeiro domingo perguntei, não reconheci, mas o nome dele é bem distinto. Fulano, Beltrano, tarará. O nome do senhor, naquela época a gente não tinha o recurso ainda de chegar aqui os nomes, né? Fulano de tal. Bom, eu na hora soube quem era. Que bom, seja muito bem-vindo, Deus lhe abençoe. Você agora... Excelência? O senhor aqui? Como é que alguém não me avisou? Não, nada disso. Nada dessa palhaçada. Se quer comparar ranking, ele é deputado, eu sou ministro, ganhei. Não é? Ele é deputado, vocês são sacerdotes, ganharam. Mas, infelizmente, irmãos, a igreja evangélica tem manchado a sua reputação e seu discurso se associando à política. Um dos princípios batistas é a separação do governo e da igreja e do Estado. Completa separação. Nós jamais recebemos um centavo do Estado. A única coisa que nós poderíamos fazer, irmãos, e uma igreja aqui perto fez, foi fazer uma parceria através de uma fundação que eles têm, acredito, para atender demandas do Estado, por exemplo, atendendo menores com problema e tudo mais. Então fizeram um ministério paralelo para, através desse auxílio que o governo encaminhava, ok, eles poderem ter acesso a essas pessoas, ajudá-los e evangelizá-los. E tem que ser feito, inclusive, com muito cuidado. Mas dinheiro ou qualquer outra coisa, não. O interessante, meus irmãos, é que é a visão teológica que leva as pessoas a esse tipo de envolvimento. Boa parte dessas pessoas que estão envolvidas com isso, elas são meio esquizofrênicas, teologicamente. Vou explicar por quê. Se você perguntar a elas, elas são muito perto do dispensacionalismo. O que eu quero dizer é que elas acreditam que vai vir uma tribulação literalmente de 7 anos, que o milênio é literal, será de 1000 anos. Eles acreditam literalmente nisso. Mas, ao mesmo tempo, eles acreditam que eles precisam se envolver na política, porque assim nós vamos conquistar cada vez mais lugares e melhorar a sociedade e aumentar a influência do evangelho. Isso aí é pós-milenismo. Viu como eu falei que eles são meio esquizofrênicos? Eles acreditam uma coisa e outra. E o interessante, irmãos, é que isso vem exatamente de um parco conhecimento teológico. Então, voltando, irmãos, nós não temos, como igreja, nenhuma participação em absolutamente nada nessa sociedade. Já como indivíduos,
Pastor, eu resolvi me juntar a uma ONG para tirar cachorrinho de rua. Ah, eu até lhe ajudo. Já fiz várias vezes. Sem ONG mesmo. O Smiley tem até um que resgatei, dei uma cuidada, levei no veterinário e ele adotou lá o Thor. Não se impressione, ele não é grande coisa para esse nome todo. Mas tá vivo, eu gosto de fazer isso. Agora, dizer assim, você salva cachorrinho de rua, Daniela? Não? Que tipo de cristão você é? Porque esse é o tipo de pensamento que muita gente tem. E o mais interessante, meus irmãos, é que eu não posso trocar uma causa social pelo meu chamado espiritual. Essa é a razão porque eu particularmente não começaria uma ONG para salvar animais de rua. Isso ocupa um tempo absurdo e recursos. E, sinceramente, por mais que eu goste de animais, entre dar R$ 1.000 para salvar um cachorro e R$ 1.000 para o missionário, não tenho nem dúvida para onde vai o meu dinheiro. Então, nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, com essa massificação do pensamento social, da justiça social. É tão bonito o nome, né? Justiça social, democracia social. Quando você coloca social do lado, sanduíche social, tudo fica mais bonito. Sorvete social, porque é social, é compartilhado, é para o bem de todos. Não, não é não. Não é mesmo, muito pelo contrário, é para o bem de alguns e benefício de poucos. Bem, o empregado, que é nosso contexto, certo? Porque, não sei se eu preciso falar, mas se você está tendo algum escravo em casa, no nosso contexto você está muito errado. Não temos não, né? Bem, o empregado deve, então, ser obediente. Saber que sua função é responder com prontidão e empenho aos seus superiores, mostrando fidelidade ao que lhe é solicitado. Eu vou ler tudo, meus irmãos, depois a gente volta um pouquinho. Ser responsável, ter um comportamento de solicitude que gera respeito pelo patrão. Ser sincero, não deve ser fingido, agindo com segundas intenções. Deve ser honesto e íntegro em suas ocupações. Ter bom testemunho. A qualidade do serviço prestado ao patrão deve ser a mesma que o prestado ao Senhor, assim o nome de Deus será glorificado pelo bom serviço do empregado cristão. Irmãos, eu acho fácil nós compreendermos qual deve ser o nosso comportamento, porque nós não somos crianças. Agora, infelizmente, eu creio que você já deve ter experimentado isso, eu já testemunhei inúmeros cristãos que eu preferia que ninguém soubesse que eles eram cristãos no seu ambiente de trabalho. Certa feita eu fui em uma repartição aqui tratar de um problema, e a encarregada daquela repartição era uma irmã de uma outra igreja batista aqui, e ela me atendeu e resolveu um problema e tudo mais, e ela perguntou de que igreja que eu era, e eu falei, e ela perguntou, né, como batistas que éramos, se eu conhecia a irmã fulana. Aí eu falei, sim, eu conheço o pastor dela, tudo mais, certinho. Eu falei, o senhor tem intimidade com ela? Eu falei, bem, eu a conheço. Não, porque assim, eu não a conheço em absoluto, só sei que ela trabalha aqui na repartição. Talvez o senhor pudesse conversar com ela. E ela retratou, irmãos, é, a reputação lamentável que aquela irmã tinha no seu trabalho. De tirar vantagens, de sair fora do horário, de muitas vezes puxar o tapete de colegas para obter vantagens diante do chefe. E ela continua e continua e continua. Falei, irmã, veja bem, eu posso falar sim, mas agora veja bem, eu acho que a irmã precisa falar. Esse é o princípio bíblico de Mateus. A irmã é que está sabendo disso. A irmã e qualquer outros crentes que trabalham aqui no seu departamento que a conhecem, inclusive se tiver outro, vá com ela, depois chame outro e conversem. Faça uma intervenção, mas converse com essa pessoa. Agora, irmãos, é lamentável, porque as pessoas nunca dizem assim, e ainda se diz espírita. Não. Ainda se diz budista. Não, diz não. Nunca ouvi isso na minha vida. Mas, e fulano ainda fala que é crente. Aí eu já vi. Inúmeras vezes. E a nossa sociedade é preconceituosa em relação aos evangélicos, sim, e tem piorado cada vez mais. Mas isso, de certa forma, irmãos, veio
daquilo que os nossos antepassados plantaram, de bom testemunho. E quando vem uma mudança nesse padrão, as pedras começam a clamar. Então a minha palavra para você essa manhã, meu querido, é: que tipo de funcionário você é? Ah, meu patrão é assim, é assado. Perceba que o nosso texto, Paulo, não fala nada disso, em nenhum lugar. Se nós pudermos voltar lá, nós vamos ver o quê? Obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tal e qual em todos os outros relacionamentos que vimos até agora, pais, filhos, esposo, esposa, não há nenhum contraponto do outro lado. A única exceção, meus irmãos, é a mesma que nós vimos nos outros relacionamentos. Se porventura o seu patrão lhe pedir algo que esteja contra os princípios da palavra, aí é outra história. Há uns anos atrás, uma irmã me mandou uma mensagem que esse era o problema no trabalho dela. Acho que eu já contei essa experiência para os irmãos. Ela trabalhava para 2 médicos e eles a orientaram que todo paciente que fosse lá fosse cobrado a totalidade do material. Em outras palavras, teve lá um curativo, vai cobrar o saco do algodão. Botou a gaze, o pacote da gaze. Só que o paciente não levava o resto para casa. Ficava lá. E sempre era cobrado na totalidade, o que obviamente é desonesto. O que mais impressiona, meus irmãos, com o preço de uma consulta hoje, você sendo médico precisar de uma mesquinhez dessa, você mostra aí quanto a natureza humana é depravada mesmo, né? E ela estava incomodada e ela não sabia o que fazer. Eu falei: olha, infelizmente você só tem uma alternativa, ou duas, na verdade. Você precisa chegar diante deles e dizer assim: ó, não me sinto mais confortável em fazer isso, e eu peço que vocês não me peçam porque eu não vou fazer. Eu vou cobrar o proporcional, vou calcular, mesmo que por aproximação, né? Como é que você pesa um chumaço de algodão? Já acho um absurdo você cobrar um chumaço de algodão, né? Mas vamos lá. Eu vou cobrar, mesmo que por aproximação, aquilo que foi usado. Ou você pede demissão, falei para ela. O ponto aqui, meus irmãos, é que você não pode concordar com um procedimento ímpio. E você, felizmente ou infelizmente, tem que se posicionar. Eu me lembro de um irmão que era PM lá no Paraná. Ele era pequenininho, 1,98 m, mas não era magro não, meu amigo. Cabra grande. Eu falei assim: tinha uniforme para tu? Enorme. PM. E aquele homem conversando conosco da equipe, né? Lá do acampamento, a gente estava no acampamento Palavra da Vida no Paraná, chorando. Porque ele não aguentava mais o ambiente do lugar onde ele estava, né, trabalhando, de corrupção e como era difícil andar contra a maré. E eu falei para ele: meu querido, mas é assim. Várias vezes ele teve que falar para os colegas dele: olha, se você proceder dessa maneira com o suspeito, não sabe, irmãos, a gente não vai aqui de maneira nenhuma né, fazer a caveira, ótimo termo, da força policial, mas também não vai passar a mão, né? Que tem, obviamente, excessos. Então não é nem o 8 nem o 80. E nesses excessos ele se posicionava contra. Agora, tudo bem, eu me posicionar contra com 1,74 m, 75 kg é uma coisa. Agora, quando ele se posicionava contra com 1,98 m, 110 kg de músculo, o pessoal falava assim: tá bom, hein? Meio amarelava. Isso tinha favorável ao lado dele, mas era os comentários, era o ataque. E ele estava fazendo a coisa certa. Um irmão nosso pediu exoneração da Assembleia. Cargo comissionado? Não, concursado. Concursado. Porque ele não aguentou o nível de corrupção. E aí? Mesmo sendo concursado, se ele não se envolvia, e ele não se envolvia, ele era prejudicado de diversas maneiras. Pessoas menos experientes eram promovidas, ele não. Então, irmãos, o mundo que nós estamos vivendo está na contramão de tudo aquilo que você crê. E aí, como é que você vai se comportar? Como é que você vai agir? Ah, mas todo mundo sai cedo do trabalho. A sua mãe nunca lhe disse que você não é todo mundo? Se todo mundo pular da ponte, você vai pular? Mas a gente pensa assim hoje. Quantas vezes você foi numa repartição pública
né? Meio-dia, eu fui uma vez ali onde era o antigo supletivo do São Francisco, né? Nem lembro que eu tinha que pegar lá um negócio importante, uma documentação. 11h35, tudo bem, bom dia. Eu queria falar com a fulana. Não, a fulana foi embora. Como assim? Correndo, irmão, saí do meu compromisso, fui correndo para chegar antes de meio-dia. Mas é 11h35. A lindinha já tinha ido embora. Coisa mimosa, né? Coisa linda. Lá na empresa de vocês pode sair cedo assim? Não pode, porque é privado, né? Olha que interessante. Pode ir lá, mano, no restaurante? Chefe, eu tô saindo, assim. Fala, não, né, cara? Não. Mas o brasileiro, irmãos, infelizmente o cristão, se aproveita dessas coisas. Se aproveita das brechas. E como cristãos, irmãos, sinceramente, se tivesse esse tal do empregado do mês, a tua foto devia estar todo mês lá. Porque empregado do mês é o que cumpre as regras, obedece ordens e, uma vez, às vezes não está ao alcance dele, mas se possível, atinge metas. Mas eu vou fazer isso para o capitalista? Sim, que te deu emprego. Isso é outra coisa, meus irmãos, interessante sobre trabalho. Cabra vem na sexta-feira de oração, irmãos, estou desempregado, ore por mim. Ore por mim, está difícil. Parece até o Rodomiro, né? É difícil e tal. Aí nós oramos. Senhor, abre porta para o teu servo. Deus vai te abençoar, irmão. A gente vai, vamos orar, vamos orar. Passa 10 dias, ele coloca lá no grupo da igreja, irmãos, Deus é bom. Consegui emprego. Ótimo. 3 meses depois ele está murmurando do horário, de acordar segunda-feira. Aí você vê no Instagram dele. Põe o Garfield e lá, odeio segunda-feira. Você devia odiar quando você estava desempregado, cara. Aí você devia odiar segunda-feira. Porque se plena segunda-feira, 9 da manhã, você está em casa sem fazer nada, você devia odiar segunda-feira. Agora não. Então, esse sentido, irmãos, nosso, de gratidão, desaparece e a gente pega o rumo do mundo, porque o pessoal do mundo adora reclamar de emprego, de empregador. É ou não é verdade? Está botando comida sobre a mesa. Porque nós entramos, irmãos, nos falsos pensamentos. Quantas vezes você já não teve aquela tentação de chegar no seu trabalho, né? Dirigindo o seu Gol 92 lá e tal. Ainda era da cara quadrada, né? O 92 parece. Já lá, sem ar-condicionado. Aí chega o seu patrão no carrinho dele, 300 mil reais. E você fica. Por quê? Porque você está com o pensamento igual à sociedade, com o pensamento igual ao do mundo. Entenda, meu querido, o negócio é dele. E o que ele faz com o dinheiro dele é problema dele. Para mim é uma tremenda burrice comprar um carro de 300 mil reais se você não pode. Mas se ele pode, também não acho inteligente não, mas tudo bem, deixa o cara. O meu ponto, irmãos, é que o que isso tem a ver? A gente gosta de reclamar da nossa situação. E aí a gente começa a reclamar do nosso trabalho. Agora, deixa eu dar para você uma novidade. Acho que seria interessante você anotar isso. Olha só. Você pode pedir demissão. Não sei se te contaram isso. Vá logo no RH e diga assim: não estou satisfeito com esse salário ou com as condições de trabalho, estou pedindo demissão. Liberte-se dessa opressão capitalista. Só não sei como vai pagar a luz no mês seguinte. Ou você pode pensar numa alternativa. Faça uma especialização, faça um curso, muda de área de trabalho, coloca currículo em outros lugares, continua orando, agradecendo pelo que você tem, enquanto você espera em Deus uma outra oportunidade. Sabe por quê, meu irmão? Quem lhe contrata e quem lhe demite não é o seu patrão, não é o RH. Quem lhe contrata e quem lhe demite é o Senhor. Aquele a quem você orou para conseguir emprego é aquele que decidiu, já deu. Muitas vezes ele pode fazer isso porque você não merece estar ali, não está sendo um bom funcionário. E talvez ele vá usar a mão da autoridade para lhe mostrar, lhe ensinar isso. Porque esse é outro problema, irmãos.
Quase sempre quando a gente é demitido, a gente acha que a culpa não é minha, é do outro, é do patrão. E nós não paramos para aproveitar aquele momento até como um aprendizado do meu comportamento, do meu procedimento ali. Então, meus irmãos, quer você seja funcionário público ou privado, ou empreendedor, seja um bom empregado, seja um bom profissional. Melhor que isso, seja um excelente. Esteja realmente, irmão, acima da média. Vá além do que lhe é pedido. Uma das coisas que eu fazia, meus irmãos sabem, eu trabalhei 20 anos aqui nesta cidade, mais até. Uma das coisas que eu fazia era nunca, dentro da minha possibilidade, dizer não a um pedido, mesmo que não tivesse na minha descrição de trabalho. Sabe por quê? Eu me tornava quase indispensável. E como era prestador de serviço, eu nem cobrava extra por aquilo. Em alguns casos me pagavam, mas em muitos não. Por quê? Nossa, esse trabalho em equipe. Ah, pastor, mas isso é exploração. Querido, eu que precisava do dinheiro. Eu que tinha 3 bocas em casa para alimentar, não era o meu chefe, não. Não era o meu contratante, não. Eu que preciso daquilo ali. Atrás de mim tinha uma fila de meninos com espinha na cara aprendendo informática para tomar o meu lugar. Eu que tinha que mostrar que era o cara que devia estar ali. Porque enquanto eu fazia por 300, o espinheiro aqui fazia por 10. Ele só quer pagar o joguinho dele que ele quer comprar, então ele vai tomar o meu lugar. Então eu que tinha que me virar nos 30. Irmão, é sua necessidade, até obrigação, agradar aquele a quem você trabalha. Não com bajulação, mas com serviço. E serviço excelente. Mostrando realmente uma postura que honre ao Senhor. Para terminar, tem aqui umas estatísticas, irmãos, meio até um pouco desatualizadas, mas vamos lá. Existe uma máxima comum entre as pessoas que diz: melhor é ser patrão do que empregado. Isso porque a política de geração de emprego e renda não pinta um cenário muito florido para os trabalhadores. Aí ele fala da realidade, porque essa editora é nesse estado, né? No Maranhão, por exemplo, números indicam que em 2013 se registrou um saldo negativo de 3.787 empregos. No mês de abril, foi o estado que apresentou o pior índice de desemprego, menos 736. Então, socialmente falando, já é difícil estar empregado e, consequentemente, ser empregado tem seus ossos. No entanto, para o cristão, sempre há virtude no serviço e a realidade da situação trabalhista secular não deve ser motivo para uma prática infeliz ou desleixada no trabalho. Pelo contrário, somos encorajados a ser fiéis no cumprimento de nossas responsabilidades, agindo como para agradar ao próprio Cristo. Sendo assim, você tem glorificado a Deus com o seu trabalho como um empregado honrado e fiel? Então fica o questionamento final, irmãos, porque certamente a maioria esmagadora de nós somos empregados, ou já fomos, né? Para terminar, irmãos, versículo 1 do capítulo seguinte: Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. 5. Viva a nova vida em Cristo no trabalho. E agora, obviamente, falando de patrões ou empregadores. É comum que todo homem busque sempre privilégios. Estar na posição de patrão coloca essa questão em evidência muito mais. No entanto, Paulo, quando afirma, Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, deixa claro que os superiores devem agir com os seus subordinados, oferecendo a estes o tratamento que eles próprios gostariam de receber. O apóstolo condena toda a superioridade privilegiada nos senhores. A exortação oferecida por Paulo tem por base o modelo de relacionamento oferecido pelo próprio Deus, que coloca debaixo do mesmo pacto judeus e gentios, dispensando a eles tratamento igualitário, experimentado sob a perspectiva da graça. Como é que eu enxergo, meus irmãos, algumas situações que empregadores cristãos deveriam pensar? Número 1, ele deveria, irmãos, olhar a nossa lei trabalhista não sempre pelo ponto de vista do que ela até mesmo é complicada de ser cumprida, uma vez que ela traz sobre o empregador uma carga absurda. Eu não sei vocês que nunca lidou com isso, mas
Uma pessoa que trabalha por um salário mínimo, ele custa por mês outro salário mínimo para ser mantido a empresa. É a realidade infeliz que vivemos no nosso país, porque se cria um monte de situações, um monte de impostos, um monte de encargos que encarece você empregar. Isso é verdade. Também é verdade, meus irmãos, que se você tiver a infelicidade de cair no Ministério do Trabalho, ali na delegacia, né, para lhe dar uma causa, então, 7 em cada 10 vezes o empregador vai perder. Mesmo quando tiver razão. Eu, trabalhando para inúmeras empresas, eu vi cada coisa absurda. Mulheres que entravam grávidas e escondiam o que é errado, né, por lei, escondiam. E depois, quando se percebia e o patrão ficava chateado e a dispensava, ela entrava na justiça, dizendo que havia avisado. E a justiça acreditava na pessoa. Eu sei que é uma coisa complicada, porque é o que ele disse, o que ela disse, mas por que tem que acreditar no funcionário e não necessariamente no empregador? Porque a nossa sociedade, meus irmãos, vê o empregador sempre do ponto de vista opressor. Não se engane, meu querido, você vive numa sociedade de pensamento de esquerda, socialista, marxista. Não se engane, não se engane. Se você ler a nossa Constituição, você vai perceber isso. No papel, nós somos uma democracia capitalista. No papel. Mas na prática e nas leis, a nossa CLT... Alguém sabe de onde vem a nossa CLT? Da Carta de Lavoro do fascismo italiano. Alguém quer mais alguma evidência de que a gente está numa enrascada? E é complicado, meus irmãos, porque a gente vive em leis contraditórias. E geralmente elas vão contra aquilo que eles veem como o mais privilegiado, o opressor. Mesmo assim, o meu ponto de vista, irmãos, como servos de Deus, é que se você está sendo abençoado no seu negócio, se você está abençoado na sua empresa, no que quer que seja, na sua fábrica, ok? E você pode realmente melhorar a vida dos seus funcionários, sabendo que, obviamente, eles ganham muito menos do que você retira daquele negócio, eu entendo que essa deve ser o curso do cristão. Há um rapaz que eu estou acompanhando e ele é empreendedor. E eu falei para ele exatamente isso a semana retrasada. Eu falei para ele, olha, a lei diz que você tem que pagar R$1.100. Ponto. Seu salário mínimo hoje. Ok? Mas eu entendo que, como cristão, se a empresa está indo tão bem como ele estava retratando que estava, todo mês batendo metas, eles colocam, eles sobem porque a meta bate a meta e bate a meta. Por que você está batendo a sua meta? Não é você que está lá dentro do escritório. Quem está batendo sua meta é o pessoal que está batendo perna no seu salão vendendo. Então eu penso, meus irmãos, que é sim um pensamento, não tem nada a ver com socialismo, não tem nada a ver com revolução, nada. Tem a ver com justiça. Com você reconhecer quem é a pessoa que tem lhe proporcionado aquele crescimento, tem lhe ajudado naquele crescimento. E nessa minha caminhada, irmãos, profissional, eu vi inúmeros exemplos de pessoas que não são crentes e que agem exatamente assim. Um determinado empregador meu soube que o funcionário dele, né, o carro bateu o motor. Bateu batido mesmo. Naquela parte, foi em cima, foi embaixo, 5 pau. Ele só descobriu porque ele estava chegando, às vezes um pouquinho atrasado, e falou assim, não, desculpa, que o ônibus demorou hoje, o ônibus quebrou. Aí ele falou, que ônibus, rapaz? Cadê o teu carro? Não, pai, aconteceu isso. O que ele fez? Mandou consertar o carro do funcionário e parcelou, tirando do pagamento dele, sei lá quantas vezes, que ele nem sentiu como pagou. Então são algumas atitudes, meus irmãos, que muitas vezes, quando nós temos uma melhor condição e estamos nessa posição de empregadores, que a gente deve sim considerar. Eu sei que eu estou falando aqui primordialmente, irmãos, ao setor privado. Setor público, infelizmente, você não tem, você pode ser, não,
grande chefe, Big Kahuna, que você não tem nenhum tipo de influência sobre o que um vai ganhar ou vai deixar de ganhar. Isso aí é por lei, por decreto, etc. Mas no setor privado, particularmente, isso é algo que deve ser levado em consideração. Mas em qualquer setor, a sua postura de tratamento dos seus funcionários. Essa era outra reclamação daquele caso que eu contei, porque ela teve um cargo de chefia nessa repartição, nesse setor público, em um determinado momento, e de pessoas literalmente pediam transferência do setor dela. Já pensou, irmão? Você pede um, pede dois funcionários, pede três, você descobre depois que é porque você é uma pessoa, como chefe, insuportável. E não era, irmãos, porque ela estava querendo que as regras fossem cumpridas e tudo mais. Não. Ela brigava com o marido em casa e descontava nos funcionários. Não, nos funcionários dela. Nos colegas de trabalho que estavam abaixo dela no trabalho. E esse tipo de coisa, meus irmãos, depõe contra o nosso testemunho cristão. Porque se nós temos que ser exemplos como funcionários, empregados ou subordinados, nós também temos que ser como aqueles que estão encarregados de dar as ordens, de coordenar, de supervisionar, de gerenciar, ou até de empregar outros se somos o dono do negócio. Precisamos, irmãos, entender que a nossa vida cristã não fica pendurada ali por dentro da porta para a gente pegar de volta quando vem para o próximo culto. Essa é a nossa própria identidade, a quem nós somos. Todo dia da semana, em todo lugar que estamos. E precisamos ter esse comportamento de justiça, né? Seguindo, à luz da graça de Deus e da nova vida em Cristo, Paulo convida os senhores da comunidade a começar relacionamentos com seus empregados cristãos em mansidão e paciência, lembrando que eles próprios também têm o Senhor nos céus. Cristo, como Supremo Senhor, nos acolhe imediatamente para estar em comunhão com Ele em amor. Essa deve então ser também a prática em relação aos nossos servos. Uma coisa interessante, meus irmãos, aqui é que nessa situação havia um problema social que estava atrapalhando o problema da comunhão. Então, se os servos e escravos lá fora tinham a sua própria casta, vamos chamar assim, e aqueles que estavam senhores, né, estavam separados e não se relacionavam com eles, e agora que você está sentado um do lado do outro na igreja? Eu sei, irmãos, não tinha auditório assim, não sentava literalmente um do lado do outro, mas você entendeu. Hoje tem culto na casa da irmã fulana, na casa da irmã Dorcas. Aí lá vinha eu, Senhor, quando ia sentar, aí já ia para o outro lado. E Paulo estava sabendo o que estava acontecendo. Quando ele via que ia sentar do lado de uma escrava, de um escravo, ele se via no direito de ir sentar em outro lugar, de fazer outra coisa, de criar uma acepção que o evangelho não aceita. E aí Paulo quer modificar isso, porque lá em Gálatas ele vai dizer o quê? Não há nem mais homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. O contexto daquele texto, meus irmãos, não é para o pastorado feminino, como alguns querem usar. O contexto é soteriológico, é de salvação. Se a salvação é para todos, quem sou eu para me achar melhor do que o outro porque eu sou senhor e ele é escravo? Agora, irmãos, já pensou se isso acontece hoje? Quer seja porque você é um grande empresário e do seu lado está sentado alguém que é só um comerciante, ele é um comerciário. Eu não sei se esse tipo de coisa acontece, mas eu nunca presenciei, mas isso seria absolutamente lamentável. Eu sei que parece um tanto quanto complicado, uma vez, como é que a gente separa isso? As relações, né, de subordinação lá no meu meio de trabalho e aqui nós somos iguais? Mas é isso. Porque de fato, meus irmãos, preste atenção, lá vocês também são iguais. No ser. Vocês só são diferentes no fazer. Porque é exatamente a mesma coisa que se aplica no casamento e na família. O valor intrínseco, inato do ser humano é indiscutível. Mas quando nós nos transportamos para cá, irmãos, mudou. Porque todos nós somos iguais, tanto no ser quanto no fazer. Como servos de Deus. Há determinadas distinções? Claro.
A função pastoral do presbítero é diferente no ser, desculpe, no fazer, mas nós continuamos sendo iguais no ser. Então, da mesma maneira, irmãos, o louvor não é agora não. Vocês vão sair tudinho na gravação. O ensaio do louvor é daqui a pouco, viu? Bem. Acontece, irmãos. Porque olha a situação. Como é que você se sentiria, irmãos, e acontece isso, se o pastor da igreja se colocasse de maneira superior a você? Hã? Já pensou? Se o pastor da igreja, né, assim, bem, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esses membros. Bem farisaico, bem lá na ilustração de Jesus. Tu continuava numa igreja dessa? Por que nós podemos permitir, irmãos, ou sequer supor, tolerar que isso aconteça entre irmãos por causa de relações de trabalho? Então eu nunca vi, nunca presenciei, mas meu irmão, minha irmã, se porventura alguns de nós tivermos relações de trabalho entre nós, ou algum funcionário seu vier aqui, compreenda, você é chefe dele lá. Aqui tu não é chefe de coisa nenhuma, não. Aqui não é sua empresa. Isso é importante, meus irmãos, porque nós temos uma dificuldade com a autoridade. Eu não estou me referindo com autoridade para lidar com a autoridade, para lidar com a nossa autoridade. Tem até uma frase que diz: se você quer conhecer alguém, dê uma autoridade, né? Dê poder aí, não é isso que dizem? Pois é, nós temos dificuldade de lidar com isso, nós não compreendemos que isso é um privilégio, é uma oportunidade de servir as pessoas, e não de destacar alguma coisa quanto a nós mesmos. De maneira semelhante à nossa aplicação aqui, a igreja de Colossos hoje, de maneira semelhante à igreja de Colossos, hoje também somos exortados a viver uma vida piedosa em nosso local de trabalho, mesmo que pareça impossível tal prática, principalmente na condição de patrões. É necessário que cada pessoa na posição de chefe saiba que, apesar disto, é também servo de Deus, e a ele vai prestar contas sobre o tratamento dispensado a todos quantos estiverem sob sua chefia. O patrão, que possui a nova vida em Cristo, dará evidências da sua condição, tratando a cada empregado de maneira respeitosa e amável. Se você ocupa um posto de liderança e chefia, seus empregados têm visto em você alguém que nasceu de novo e é espelho de Cristo. Tem uma empresa que há um tempo atrás, de um irmão em Cristo, e eu tenho por princípio, irmãos, que se tem aqui a papelaria do irmão fulano e a papelaria aqui do cara que não é crente, se eu puder, eu prestigio esse negócio. Esse é um princípio meu pessoal. E eu tentava, dentro da possibilidade, prestigiar a empresa desse irmão. Deixa o ramo para lá. Pula anos na frente. A empresa, inclusive, já não existe mais. Pula anos na frente, encontrei uma ex-funcionária dela trabalhando em outra loja. Em outra loja. E aí ela me reconheceu, eu falei: ô fulana, tudo bem? Eu lembro até o nome dela, porque era uma pessoa que sempre me atendia lá. Aí eu perguntei, olha, eu contei isso para os irmãos, eu perguntei: é melhor aqui ou é lá onde você trabalhava? Ela falou: o quê? Lá era um inferno. Na empresa dos crentes era um inferno. Agora na empresa do incrédulo, aqui é muito bom de trabalhar. Ótimo ambiente. Eu falei: mas e o patrão? Rapaz, o patrão senta para tomar café com a gente. E lá? Não pode uma coisa dessa, irmãos. Verdadeiramente, Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Quer seja como empregados ou empregadores, quer seja como pais ou como filhos, quer seja como marido ou como esposa. O evangelho não fica domingo na igreja. E eu posso testemunhar, meus irmãos, o quão difíceis são essas relações. Quão difíceis são as relações, curiosamente, boa parte dessa lista com as pessoas que nós mais ligação temos e mais devemos amar. Quão difícil muitas vezes é poder não responder pecaminosamente
ao pecado que acontece ao nosso redor e criar um ciclo vicioso. Como difícil é nós cumprirmos cada um desses quesitos esses que estão debaixo da sujeição que nós temos que ter uns aos outros. Ontem eu preguei no texto paralelo desse texto em Efésios. Não necessariamente discutir desse texto, mas no texto anterior. E o versículo anterior, antes de Paulo começar, mulheres sejam sujeitos, maridos, façam isso, antes de começar lá em Colossenses, no versículo 21, diz, sujeitem-se uns aos outros, no temor de Cristo. E foi onde o meu texto terminou. Então, irmãos, todas essas coisas que nós fazemos são baseadas no temor a Cristo. São baseadas em um relacionamento primeiro com o Senhor, e que depois transborda para a forma como eu trato o meu cônjuge, os meus pais, os meus filhos, o meu funcionário, o meu patrão. Não é um código de ética e moral cristã, uma lista de faz ou não faz para a gente dizer, o cara é crente de verdade. Não, é um transbordar da nossa vida espiritual. E que provavelmente não está acontecendo aqui, porque há algum problema aqui. Quando, meus irmãos, aquilo que a palavra de Deus fala em relação ao meu próximo, aqui não consigo viver. O que eu preciso procurar, em primeiro lugar, é o meu Senhor. E pedir a que Ele me mostre, Senhor, o que está errado? Aonde saiu do trilho? Aonde eu tirei o olho da bola? Aonde eu perdi perspectiva de quem eu sou e como eu devo viver? Para concluir, irmãos, nossas semanas desta lição 14, nos relacionamentos é tentador querer sempre o favorecimento em detrimento da oferta pessoal, tornando-se orgulhoso e egoísta. Mas lembrar da nossa união com Cristo traz à memória que qualquer dádiva de bom relacionamento em nossa vida é resultado da vida de Cristo em nossas vidas, e não de nosso esforço, habilidade ou superioridade. Em Cristo, e somente nele, temos tudo o que precisamos para desfrutar de relacionamentos saudáveis. Isso é verdade quando nos referimos à convivência com nossos pais, filhos, patrões e empregados. Somos membros do corpo de Cristo e devemos viver em uma relação de equidade e respeito, dando evidências da nossa nova vida em Jesus, sendo conformados à própria imagem de Cristo. Eu espero, meus irmãos, que vocês também consigam relacionar como que essa parte que a gente considera mais prática, não é? Da Epístola aos Colossenses, ela ainda assim está relacionada com tudo aquilo que nós vimos antes no nosso estudo. Até agora, só para você ter uma relembrança na sua mente, voltando aqui para o nosso índice, está aí na página 4, né? Mais ou menos. Nós falamos sobre te louvamos pelo Evangelho de Cristo, por que devemos ser gratos a Deus, a supremacia de Cristo na criação e na redenção, o ministério apostólico centrado em Cristo, continue desenvolvendo novas vidas nele, somos completos em Cristo, continue desenvolvendo vossas vidas nele. Somos completos em Cristo, seguindo a Cristo, não invenções humanas, vivendo de acordo com as boas novas do Evangelho, mortificando o velho homem, vivendo em Cristo, como Cristo e para Cristo, e aí finalmente chegamos vivendo a nova vida nos relacionamentos. E vamos continuar. Por quê, irmãos? É a base da supremacia de Cristo e quem Ele é, na qual nós construímos tudo isso. Por quê? Porque fazemos para Ele, por meio dEle e por causa dEle. Quando nós começamos a achar, meus irmãos, que esses comportamentos são uma obrigação, ou qualquer outro tipo de avaliação que façamos, né? É assim que eu devo viver, porque é assim que crente vive. Eu não entendi direito o que a palavra de Deus está falando. Eu vivo assim, em primeiro lugar, por amor ao Senhor. Constantemente isso foi mencionado no nosso texto. Para Ele, não para os homens. E essa é a nossa principal motivação. Portanto, confira a sua vida devocional. Confira a sua vida de oração. Confira a sua intimidade com Deus. Porque os problemas dos seus relacionamentos horizontais nascem no grande problema do seu relacionamento vertical. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado porque a Tua palavra nos alerta
e nos esclarece, nos inspira, nos ilumina. Obrigado, Deus, porque nós podemos, na demonstração da Tua palavra, reconhecer quanto precisamos de Ti. Obrigado, Senhor, por essa manhã de estudo, por essa caminhada que temos feito nesta carta maravilhosa. Continua conosco, Deus, nos abençoando, nos ajudando a compreender a Tua vontade, não apenas nossa mente, mas nosso coração, mãos e pés, colocando em prática aquilo que temos aprendido. É o que oramos em o nome de Jesus. Amém e amém.